nós escolhemos ações para ganhar recompensas. E não fazemos certas ações para evitar punições. Às vezes, a recompensa é para ganhar algo. Às vezes, a recompensa é retirar algo. Como esse sistema funciona no nosso cérebro? Vamos discutir um pouco a partir desse vídeo. Olá, eu sou o Bruno, professor do Departamento de Fisiologia da UFPR. A gente vai falar nesse vídeo sobre comportamentos motivados. No vídeo seguinte, a gente vai falar especificamente sobre o comportamento motivado de ingesta alimentar. Aqui, nessas imagens, a gente tem alguns comportamentos de indivíduos necessários à sobrevivência individual ou à sobrevivência, à manutenção da espécie. Aqui uma girafa tomando água, aqui a pessoa escolhendo entre dois alimentos e as tartarugas no comportamento reprodutor. Nós temos motivações alimentares como sede e fome, e a gente tem comportamentos motivados que são a ingesta do líquido, a ingesta do alimento. Aqui é um pouco direto, né? A gente tem a sede, a gente vai saciar a nossa sede. Apesar disso, o controle da fome, por exemplo, é extremamente complexo, como a gente vai ver um pouco no vídeo seguinte. A gente não consegue modular plenamente, de maneira intencional, esse controle e tem uma circuitaria enorme que regula esse sistema. Além disso, a gente tem outros estados motivacionais, como calor e frio. A gente pode estar com calor e a gente vai ter comportamentos para isso. Como assim? A gente regula temperatura por comportamento? Nós temos um controle, digamos, que a gente chama de endógeno, porque o controle do comportamento também é endógeno, mas nós temos um controle através do gasto de energia, um controle metabólico mais direto de produção de calor. Além disso, nós temos comportamentos, como colocar e tirar uma blusa, abrir a janela, ligar um ar-condicionado, ligar o ventilador, seja lá o que for, tomar um líquido gelado, assim como os répteis também têm. Eles não têm um sistema de produção de calor por gasto energético, que a gente costuma chamar de endógeno, mas eles têm uma regulação de temperatura via comportamento, assim como nós também temos essa regulação. Outros estados motivacionais são mais complicados de entender. A gente pode ter algo não tão complicado como uma vontade de ir ao banheiro, e aí a gente tem que pensar também qual que é o custo de realizar essa ação, de atender a esse estado motivacional. Se você está no meio da aula, talvez seja mais difícil de você ir ao banheiro. Você está num avião e está no banco do meio, é mais difícil de você conseguir se levantar e ir ao banheiro. Outras coisas são mais complicadas ainda. O que nos faz ficar estudando à noite, ao invés de jogar videogame ou assistir aquele último episódio da série que você está maratonando? O que nos faz querer viajar e conhecer lugares novos? O que nos faz viver em sociedade e querer interagir com os outros? E por que quando a gente perde isso, a gente tem consequências emocionais negativas? Nesse momento de pandemia, com o distanciamento social, pessoas que estão se vendo menos estão sofrendo um pouco os efeitos disso. Claro, fiquem seguros, fiquem em casa o máximo possível, mas há uma consequência negativa de um distanciamento social também. Agora, o que será que acontece quando esse sistema falha? Não o sistema de ingestão de água, porque evidentemente ele é necessário à sobrevivência, mas esses sistemas um pouco mais complicados, essa motivação para fazer as coisas no dia a dia. Isso está associado com quadros de apatia, como acontece na depressão. Depressão é causada só por isso? Não, mas o sistema motivacional está, sim, evidentemente envolvido. E é só na depressão? Não. Tem outros transtornos mentais que têm uma alteração desse sistema motivacional, como, por exemplo, na esquizofrenia. Mas nem sempre o transtorno está na falta de motivação. Pense se há um excesso de motivação para alguma coisa. Quando que um excesso de motivação seria algo ruim? Quando que você buscar
excessivamente alguma coisa poderia ser ruim. E o que seria essa alguma coisa? O que a gente costuma associar quando alguém está muito focado apenas naquilo, a ponto de prejudicar a sua vida? Onde que isso passa a ser um transtorno? Ou que tipo de atividade é essa? A gente tem algumas aqui. A principal delas, e extremamente relevante, é o consumo de drogas. Então, a gente passa por uma fase de consumo mais abusiva e algumas pessoas se tornam eventualmente dependentes. Todas? Não. Nem todas as pessoas que consomem se tornam dependentes, mas algumas sim. Algumas passam a ter prejuízos sociais, ocupacionais e emocionais por conta desse uso ou dessa falta de controle do uso. Tem a questão de jogos de azar também. Parece que é uma coisa que a gente não vê por aí, porque não tem cassino, a gente não anda em Las Vegas, mas tem muito cassino online, tem muito poker online, e as pessoas realmente gastam mais do que elas têm e não conseguem parar. Esse é o ponto principal, o não conseguir controlar o consumo, apesar das consequências negativas. A gente tem outras coisas aqui, claro que a gente maratona algumas séries no Netflix ou no Amazon Prime, onde for, e isso parece ser relativamente saudável. Eventualmente, algumas pessoas podem perder o controle sobre isso. A gente tem o uso de internet, a gente tem o uso de celular, que tem ficado cada vez mais e mais crescente. As pessoas estão... você vê isso numa roda de conversa, um pequeno momento de tédio, as pessoas já estão mexendo com o celular. Eu espero que vocês não estejam mexendo no celular agora, a não ser que estejam assistindo pelo celular, mas é algo muito comum. Você está numa aula que está um pouquinho chata, você já pega o celular e começa a ver o seu feed da sua rede social, do Instagram, do Facebook, vídeo de 1 minuto engraçado do TikTok. A gente tem adquirido essa característica, não é exclusiva das pessoas que são mais novas, isso está acontecendo com todo mundo. Tem substâncias que levam à adição, que levam à dependência, que são lícitas, como o álcool, como o tabaco. O álcool tem um problema muito forte, porque altera de maneira muito forte o comportamento, o que já não é o que acontece com o cigarro, então passa um pouco mais despercebido. Os principais problemas vão ser associados a funcionamento pulmonar, câncer, enfim. Agora, com o álcool, pode levar, além de problemas hepáticos, problemas de saúde, alteração de comportamento, indução de comportamentos violentos ou lapsos motores e de atenção, gerando acidentes no trânsito, por exemplo. E nós temos também um excesso de alimentação. Um excesso de alimentação é uma falta de controle sobre o comportamento alimentar que pode levar a uma série de alterações emocionais, em consequência da alteração corporal, pesando também o fator de pressão da sociedade, que às vezes cobra um padrão excessivo, mas também questões de saúde por essa obesidade. Eu falei de jogos de azar, mas a gente tem também a inclusão de mecanismos de jogos de azar em jogos de videogame, como se fosse um álbum de figurinha em que você compra sem saber o que vem dentro. E aí você tem aquela expectativa de o que será que vem? Será que vem o que eu quero? Então você sente aquela, a gente chamaria num termo mais comum, aquela adrenalina de abrir o pacotinho e ver o que tem. Mas aí se não tem o que você queria, você tenta compensar e comprar mais. Isso é um problema que tem reduzido ao longo do tempo, felizmente. Menos jogos têm utilizado essas abordagens de vender pacote de figurinha que você não vê o que tem dentro. Nós temos aqui a motivação, que nos leva a um comportamento direcionado a um objetivo, que nos energiza para realizar esse comportamento direcionado a um objetivo. Atingir isso tem um efeito reforçador, ou seja, se você está com sede, você tomou água, e onde que você encontrou a água? Na torneira. Então você vai, quando você estiver com sede de novo, você vai atrás de uma torneira novamente. Essa é uma base, então, de aprendizado. Nós temos 2 tipos de reforço. Na prática, não vai importar tanto assim, mas vamos tentar entender de qualquer maneira o que são eles.
São o reforço positivo e o reforço negativo. O que reforço faz? Independente se é positivo ou negativo, aumenta a frequência do comportamento. Então vamos ver exemplos. Ou a definição primeiro. No reforço positivo, é a ocorrência de um estímulo apetitivo frente a uma resposta comportamental, que leva ao aumento da frequência do comportamento. Então, a ocorrência de um reforço positivo aumenta a frequência do comportamento. Essa é a definição dele. E um reforço negativo é a interrupção de um estímulo frente a uma resposta comportamental e vai fazer um aumento da frequência do comportamento também. Então, peraí. O negativo, na verdade, é mais fácil de entender. Então, você vamos ver, está com sede. Você toma água, a água elimina a sua sede. Então, isso atua como um reforço negativo. Tá tocando o seu celular lá longe, e aí você desliga ele. Tá tocando o alarme e você desliga. Você interrompe um estímulo que é aversivo. Tem um barulho acontecendo, você interrompe esse barulho que está te incomodando, e aí aumenta a frequência do seu comportamento de, seja lá o que você fez para reduzir o barulho, você vai fazer isso de novo quando estiver acontecendo esse barulho. É sujeito a interpretações, por quê? Se você está com fome, você vai até o restaurante universitário, até o RU. Lá tem comida, você come e tem diminuição da fome. Seria reforço positivo, porque a comida é o estímulo que apareceu, que ocorreu frente à sua resposta de ir até o RU, a sua resposta comportamental de ir até o RU. Então, você foi até o restaurante e encontrou comida. Então, a comida ocorreu conforme o seu comportamento. Só que, o que te levou a ir até o restaurante? Qual que foi a motivação para você ter ido? Teria sido a fome, e aí a fome foi aliviada por ir até o RU e comer. Então, por isso que eu falei que essa separação de positivo e negativo, na prática, não vai ser tão importante assim, mas é extremamente importante a gente ter ideia de que um reforço positivo aumenta a frequência do comportamento, ao contrário da punição, que é a ocorrência de um evento negativo como consequência de uma resposta comportamental, e vai fazer uma diminuição da frequência do comportamento. Você faz uma ação e você é punido por essa ação. Então, a gente pode fazer um comportamento para evitar algo ruim, no caso do reforço negativo, e a gente pode ter um comportamento que é punido. Talvez dê para pensar, puxa, mas se eu deixar de fazer alguma coisa e ser punido por ela? Vejam que algumas coisas começam a ficar, a definição começa a ficar um pouco mais complicada. Há também uma relação temporal entre o comportamento e o seu resultado. Como assim? Você tem um comportamento e tem uma consequência. Essa consequência vai poder reforçar o seu comportamento. Se for um reforço, vai reforçar. Se for uma punição, vai reduzir esse comportamento. Só que, se tiver muito distante temporalmente, a tendência vai ser de ter um reforço menor. Isso aqui é importante, por exemplo, em drogas de abuso, em que a associação que o seu cérebro faz entre o comportamento de cheirar cocaína seja mais lento do que o de fumar crack. Então, fumando crack tem um efeito mais rápido, seu cérebro pareia essas duas coisas de maneira mais rápida, o aprendizado é mais eficaz, ele é mais intenso, porque o reforço vai ser maior por essa aproximação temporal. A gente pode decidir fazer uma ação ou outra com base na expectativa da recompensa. Uma ação pode ter uma recompensa instantânea. Outra ação, você sabe que só vai vir uma consequência lá para o final. Então, todo início de semestre, depois do primeiro, as pessoas na faculdade começam a pensar: eu vou estudar desde o começo e não na véspera da prova. Mas a gente tem uma série enorme de outras atividades e de outros estímulos
que são altamente reforçadores. Por exemplo, aquela última série que acabou de sair no Netflix. Então a gente tem que controlar os nossos impulsos também. E aí aqui a gente mistura um pouco de aquele comportamento motivado aprendido com base no reforço com controle de impulsos. E tem um teste bastante interessante, que é esse teste do marshmallow aqui. Eu vou colocar um pedacinho para vocês, tá? Recomendo que vocês entrem nesse link para assistir o teste inteiro. Então, qual que é a ideia? É colocado um marshmallow para uma criança e é contado para ela que ela tem que esperar a pessoa voltar para ela poder receber 2. Então, ela fica um tempo nessa sala simplesmente aguardando. Só que, será que ela consegue se segurar? Quanto tempo que ela consegue se segurar? Ok, vou pular uns pedacinhos aqui. Então, as crianças estão lá se segurando, olhando, cheirando, desesperadas. Enfim, esse trabalho ele foi feito na década de 60 e as crianças que foram testadas nessa idade, né, lá na década de 60, elas continuaram sendo acompanhadas ao longo dos anos. E o que foi demonstrado? Que esse traço de controle de impulsos, que tinha uma certa diferença individual entre crianças, ele permanecia para alguns aspectos da vida quando elas eram adultas. Então, isso tinha relação com controle de impulsos na vida adulta também. Inicialmente, poderia ser pensado que, bom, é uma diferença de desenvolvimento, elas são muito novas. Claro, provavelmente tem esse aspecto, mas tem outras coisas que são mais intrínsecas ao indivíduo também. É ruim pensar em algo determinístico assim, mas vamos lembrar que não é porque havia a manutenção de alguma diferença entre esses grupos, quando eles eram adultos, que eram diferenças também muito grandes e que elas não possam ser moldadas ao longo da vida. Estudos que tentaram replicar esse trabalho encontraram efeitos menores do que o trabalho original. Então, esse efeito é pequeno, ele existe, mas não é tão grande assim. Continuando, falando um pouco mais a neurobiologia da coisa, de onde vem reforço e recompensa? Que área cerebral está envolvida, que neurotransmissor está envolvida, como que acontece o pareamento de uma ação que você fez com você querer repetir essa ação. Como se o circuito que realizou essa ação ficasse mais sensibilizado e mais facilmente ativo. Mas mais facilmente ativo a todo momento? Não, preferencialmente quando tem estímulos relacionados com aquele ambiente. Então, na década de 50, esses dois pesquisadores, o Olds e o Milner, colocaram eletrodos no hipotálamo lateral de roedores. E o que eles viram? Qual que era o procedimento? O animal estava andando numa arena quadrada e quando ele ia para um canto específico, mesmo canto, os experimentadores davam um estímulo elétrico nesse hipotálamo lateral. E aí o animal explorava o ambiente, eventualmente voltava para aquele canto, recebia estímulo naquela região, naquele quadrante da arena. E o animal ficava cada vez mais tempo nesse quadrante onde ele recebia o estímulo elétrico, como se ele estivesse buscando essa estimulação elétrica naquela região. A princípio, a ideia era encontrar uma área associada à aversão, mas eles acabaram encontrando uma área associada com a atração, com ir até lá, com uma área apetitiva. Foi encontrado que ele estava estimulando vias dopaminérgicas, vias com o neurotransmissor dopamina. E a origem dessas fibras é a partir da área tegmentar ventral, que sai da área tegmentar ventral pelo feixe prosencefálico, chegando em áreas como hipotálamo lateral, córtex, e depois se evidenciou a principal dessas áreas, que é o núcleo accumbens. A gente tem aqui a área tegmentar ventral do cérebro de um roedor, tem neurônios dopaminérgicos que saem daqui e vão para o hipotálamo, vão para o núcleo accumbens, passando por esse feixe prosencefálico. Essa é a via que eles passam, feixe prosencefálico medial. E parte vai para o córtex pré-frontal e para o córtex cingulado anterior.
aqui uma representação no cérebro humano. A área tegmentar ventral, ela é mais medial lá no mesencéfalo, mais lateralmente a gente tem a substância negra, que também tem neurônios dopaminérgicos, que também mandam neurônios aqui para essa região que a gente chama de estriado. Aqui, no caso, o estriado dorsal, e os neurônios dopaminérgicos dessa substância negra têm a ver principalmente com a locomoção. São esses neurônios que, quando morrem, a gente desenvolve a doença de Parkinson. Mas esses outros neurônios aqui da área tegmentar ventral, que mandam informações para a parte ventral desse estriado, que é o núcleo accumbens, a gente pode chamar o núcleo accumbens de estriado ventral. Isso aqui vai estar envolvido com reforço. Então, estes neurônios, os corpos celulares estão na área tegmentar ventral, mandam projeções para essas regiões, projeções contendo qual neurotransmissor? Dopamina. E com isso, nós temos os efeitos das drogas de abuso principais. A gente tem aqui a cocaína, que vai fazer um aumento da neurotransmissão dopaminérgica nessa região. O que a cocaína faz? Ela bloqueia a recaptação de dopamina. Se bloqueia a recaptação, sobra mais dopamina na fenda sináptica por mais tempo. Ela vai demorar mais para ser recaptada, então ela vai atuar mais aqui no núcleo accumbens. E outras drogas, heroína, nicotina, álcool, benzodiazepínicos como o Rivotril, o que eles fazem? Eles também vão fazer um aumento da atividade dessa via, mas de maneira indireta. Então, eles podem estimular um neurônio que vai inibir uma inibição, e isso vai fazer um aumento ou da frequência de disparos, ou outros efeitos um pouco mais indiretos ainda, mas no final das contas, essa via vai ser mais ativada, vai ter uma maior ativação do núcleo accumbens. Com isso, você gera uma propriedade de reforço, então, de maneira artificial. Então, o que o cérebro associa? A ação que você fez, consumir a droga, com essa atividade de reforço. Notem que eu não falei necessariamente que tem prazer envolvido. Então, frequentemente tem, mas não necessariamente. O que isso aqui está codificando a princípio é reforço. Significa que você vai buscar isso novamente no futuro. Só uma curiosidade, aqui a gente tem a via, então tem o neurônio dopaminérgico chegando lá no núcleo accumbens, tem um neurônio glutamatérgico se comunicando com esse neurônio do accumbens, então esse neurônio aqui glutamatérgico vem do córtex, e a visão tradicional era que estão aqui as vesículas com dopamina, os receptores dopaminérgicos e tem os transportadores que vão fazer essa recaptação. Mas parece que isso aqui é um pouco mais difuso, parece que os receptores estão um pouco fora da sinapse e os recaptadores, o DAT, que é a proteína de membrana que faz essa recaptação, está um pouco mais difusa por aqui. Então, esse neurotransmissor é liberado e se espalha de maneira parácrina aqui ao redor dessa sinapse estendida, digamos assim. Ok, então eu falei que não necessariamente estava envolvendo gostar ou prazer. Então, existe uma diferença entre gostar e uma diferença entre querer. Parece próximo, mas são processos distintos. Então, uma pessoa morre numa lan house de, sei lá, jogar videogame demais, e outras pessoas, ou a maioria delas, joga e se diverte normalmente com isso. Então, o que separa uma coisa da outra? O que a dopamina está fazendo que não é necessariamente prazer? Ou será que tem como ter reforço sem ter prazer? A gente vai ver um pouco aqui. Ou será que tem que ter prazer sem ter reforço? A gente tem esse experimento bastante clássico já, em que um macaco aprendia que quando a luz acendia, ele recebia um bebedouro com suquinha de laranja. O que tem nesse gráfico? Tem neurônios dopaminérgicos que foram ativos ou não. Então pensa que cada linha
é um neurônio dopaminérgico, e quando tem o pontinho preto, é porque esse neurônio foi ativo. Se ele não sabe o que está acontecendo, ele simplesmente recebe o bebedouro com o suco de laranja, tem um disparo grande de neurônios dopaminérgicos. Então, essa recompensa inesperada induz a atividade de neurônios dopaminérgicos. Ok. E depois que ele aprende que esse bebedouro vem depois da luz. Então, depois de várias sessões, ele passa a ter um disparo de neurônios dopaminérgicos com a luz. E aí vem a recompensa. E olha que a atividade durante a recompensa, quando ela vem depois que ele já consumiu, continua igual, não muda. Então tem um pico de disparos com o estímulo que sinaliza que vai vir a recompensa. E vamos ver aqui o que acontece quando não vem a recompensa. Teve a luz, pico de disparos dopaminérgicos, não veio a recompensa, tem uma redução de atividade dopaminérgica abaixo do basal. Então, o que a dopamina sinaliza, e tem ficado cada vez mais forte essa visão, não é a única visão, mas ela tem se mostrado muito verdadeira, pelo menos. Pode não explicar tudo, mas ela está ali contribuindo para os processos de motivação. Ela sinaliza um erro de predição. Como assim? Se a recompensa é inesperada, disparam neurônios dopaminérgicos. Se a recompensa é esperada, nada de diferente, nada de especial aconteceu. Quando que a recompensa é inesperada? Quando acende a luz. Então ele está sentado, ele não sabe, o macaco está lá sentado, não sabe quando vai acender a luz. Quando acende, pista de que vem uma recompensa. E a recompensa vir já é esperada. Então não é uma surpresa receber isso. Então a dopamina, ela sinaliza uma diferença do que foi previsto. Para cima ou para baixo, porque quando não vem a recompensa, os neurônios que estavam disparando lá com seu ritmo basal começam a disparar menos, sinalizando que, tem algo errado aí, era para ter vindo a recompensa, não veio. E isso pode dar, inclusive, início ao processo do aprendizado de que luz não sinaliza mais a recompensa. De um lado, a gente vai aprender que a luz sinaliza a recompensa, do outro lado a gente vai aprender que luz não sinaliza mais essa recompensa. Então, no caso da dopamina, os neurônios dopaminérgicos disparam em resposta à pista da recompensa, mas não em resposta à recompensa esperada. Ou seja, no ato do consumo, no ato que vai ter prazer em consumir, não tem maior atividade de neurônios dopaminérgicos. Com isso, a gente conclui que dopamina não codifica o prazer em si. Mas parece que vem tão junto, né? Eu tô com vontade de comer aquele chocolate e eu como chocolate e eu sinto prazer com aquele chocolate. Se não é a dopamina, é quem? Ou por que frequentemente essas duas coisas estão juntas? Por que sempre que tem um prazer envolvido eu vou querer de novo? Bom, isso acontece devido a áreas associadas com o gostar serem, digamos, ilhas ou hotspots dentro das áreas do querer da motivação. O que tem a ver com prazer está em vermelho aqui, e o que tem a ver com o querer está em verde, que são áreas muito maiores. Como que a gente tenta fazer essa separação? A gente tem essa resposta hedônica com relação ao sabor doce. Eu coloquei isso na aula de gustação, se eu não me engano, em que mamíferos têm esse comportamento de protrusão da língua quando recebe uma solução doce. A gente associa isso com uma resposta de prazer em resposta ao doce. Colocando aqui, dando para esses animais sacarose e fazendo injeção de opioides aqui em regiões específicas do núcleo accumbens, a gente vê o quê? Que 15 minutos depois da injeção de morfina, tem essa resposta de hedônica. Quantas protrusões da língua que o animal fez, quantas colocadas de língua para fora que o animal fez. Com morfina e sem a morfina. Então, essa aqui
é a resposta normal do animal. Só que com a morfina, isso sobe. Então, aumentou a resposta de prazer desses animais, ou que a gente associa com uma resposta de prazer. Esse é outra substância que também tem um efeito de levar à dependência. Tem uma propriedade de reforço muito alta, como a anfetamina, que vai fazer a liberação excessiva de dopamina. Então, tem uma propriedade de reforço muito alta. Conforme você dá mais anfetamina, a resposta hedônica, ao invés de tender a aumentar, ela tende a diminuir. Ou seja, mais dopamina não significa mais resposta de prazer, ou pelo menos não significa mais resposta de prazer em relação a uma substância doce. Esse é o único teste destinado a avaliar prazer em animais, ou respostas que as pessoas chamam de gostar ou de liking. A gente não tem como perguntar para os animais se eles estão sentindo mais ou menos prazer. Em todo caso, existe alguma separação neurobiológica em gostar e em querer. Para tentar dar um exemplo um pouco mais claro sobre isso, em que situações que a gente vê isso? Tem uma situação experimental muito específica em que a gente estimula, ou a pessoa pode se autoestimular numa região chamada septo, que separa os ventrículos aqui, de um lado e do outro. A pessoa, ela se autoestimula no sentido de que ela vai querer se autoestimular cada vez mais. Então é reforçador, ela aperta um botão, ela vai querer apertar de novo. Só que não gera prazer, gera desconforto. E apesar disso, a pessoa aprende a se autoestimular e vai querer ficar se autoestimulando, apesar de ser desconfortável, como cutucar a ferida. Por algum motivo, essa área leva ao a ativação dessa área leva ao reforço, sem que você goste daquilo que está acontecendo. É estranho, você parece, mas a pessoa pode gostar do desconforto? Ela relata que não está gostando, então não parece que ela esteja gostando, mas por algum motivo ela está querendo. Essa é uma separação possível de ser feita. Tá, mas tudo isso ainda é muito experimental, é aquela droga que foi colocada só naquela uma região cerebral, é um eletrodo colocado para um humano apertando o botão, isso não é muito realista. Tem situações que isso realmente acontece, que separa o querer do gostar? Isso acontece em casos de compulsão alimentar, em que a pessoa perde o controle do quanto ela está comendo, ela pode estar chorando, ela está mal, mas ela não consegue parar de comer. Aquela comida não é mais prazerosa para ela, mas ela continua. Talvez aquele pote de sorvete tenha começado de maneira prazerosa, aquelas 2 caixas de pizza tenham se iniciado de maneira prazerosa, mas à medida que ela vai comendo, deixa de ter o prazer, mas o gostar, a motivação para continuar realizando aquela ação, continua. Algo parecido pode acontecer com dependentes de drogas, em que a base, um dos principais motivadores para o consumo não é mais o prazer envolvido com a droga, é uma ação um pouco mais automatizada ou baseada em reforço negativo. A pessoa se sente mal na ausência e vai atrás para corrigir esse estado emocional negativo, mas baseado em reforço negativo. Então, o prazer começa a ser um pouco mais secundário. Então, essas situações, elas de fato ocorrem, principalmente em casos de disfunção do sistema. Além do sistema dopaminérgico, ou tendo uma relação com ele, eu gostaria de falar bem pouquinho, sobre uma questão hormonal que envolve o hormônio ocitocina. Então, aqui no nosso hipotálamo, a gente tem neurônios que vão se projetar para o hipotálamo posterior e vão liberar ocitocina e vasopressina na neurohipófise ou hipófise posterior. Mas, além dessa liberação de ocitocina aqui, que pode ser importante para o parto, para a ejeção do leite, a vasopressina para controle de pressão arterial, função renal, tem esses neurônios, eles também liberam ocitocina para o resto do cérebro, ou para outras regiões do hipotálamo. Como assim? Essa ocitocina que é liberada para o sangue faz uma coisa,
Mas aí tem a ocitocina que é liberada do cérebro para o cérebro. E essa ocitocina está envolvida com o comportamento social. A gente sabe um tanto sobre esse comportamento social com base no estudo dessas espécies aqui do arganaz do campo, os prairie voles, que são esses roedores monogâmicos. Esses roedores monogâmicos, então eles formam pares estáveis ao longo da vida. O que é curioso sobre esses pares estáveis é que eles pulam a cerca, os machos e as fêmeas. Então, quando você analisa a genética do parentesco ali todo, é tudo bagunçado, mas o animal sai da sua toca, pula a cerca e volta. Então, de qualquer maneira, há a formação de um laço estável entre dois animais. E tem duas espécies, a prairie e a montane. A prairie é a espécie que é monogâmica. Então, se você faz esse teste aqui, é um teste com 3 câmeras, uma câmera neutra, a câmera do parceiro que ele teve cópula, digamos, na noite anterior, e um estranho. Quem que ele vai preferir? Ele prefere o parceiro. E a outra espécie, o que ela prefere? Ela não prefere ninguém, ela é mais antissocial, prefere ficar na câmera neutra. O que será que faz com que essa espécie prefira o parceiro? Se a gente olha os receptores para a ocitocina, aqui cruza, tá? O prairie, que está na direita, vem para a esquerda. A gente vê que tem um monte de receptor para a ocitocina no núcleo accumbens, enquanto que na espécie não monogâmica não tem. Então, tem a expressão de receptores para núcleo accumbens numa área associada com o reforço. A mesma coisa para a vasopressina. Então, isso faz com que estímulos sociais sejam recompensadores nessa espécie. E algo além disso, como que a gente confirma que, de fato, essa ocitocina aqui é importante? Bom, se a gente bloqueia com um antagonista, coloca uma substância que bloqueia esses receptores que estão aqui, e a ocitocina não consegue se ligar, deixa de ter essa preferência aqui, e aí fica esse roxinho se distribui entre as outras barras aqui. Mas algo que é muito interessante é que essas interações sociais, elas envolvem perceber as emoções dos outros. Perdão, o erro. E muitas vezes a gente não só percebe a emoção do outro, mas a gente também sente essas emoções. E quando a gente se contagia com a emoção do outro, seja com a tristeza, com o medo, com a felicidade do outro, se a gente passa a sentir isso é o que a gente chama de empatia, ou essa é uma possível definição de empatia, em que a gente se contagia por uma emoção do outro. Mas aí, tópico de emoções é para outro vídeo. Obrigado por assistir até o final. Tchau!